Olá, meu nome é Rafaela Pereira da Silveira, sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Maria. O título do meu trabalho é Especificações Técnicas dos Corantes Azul do Nilo, Amido Black, Leishman, MG-Gemsa, Verde de Malaquita e Vermelho Neutro em cultivo celular, em que a área temática do trabalho é estrutura e função celular. Diversos reagentes corantes são capazes de interagir com biomoléculas celulares, como proteínas e ácidos nucleicos, destacando diferentes estruturas das células, como o núcleo, mitocôndrias, membranas e entre outras. A coloração dessas estruturas facilita a identificação e a observação através de microscopia óptica ou fluorescente, permitindo uma avaliação qualitativa da viabilidade celular e colônias de células mantidas em cultivo celular. Além disso, é possível implementar um processo de quantificação da viabilidade celular ou o número de células presentes a partir da eluição em solvente e medição por espectrofotometria. O objetivo do trabalho é explorar as interações químicas dos corantes usados em cultivo celular com as biomoléculas ou estruturas celulares, a finalidade de cada corante e a metodologia usada para a coloração de células aderentes em placas de poços ou garrafas usadas em cultivo celular. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica do mecanismo de reação, finalidades, especificações técnicas de cada um dos corantes e destacando como proceder à coloração de células aderidas em garrafas ou placas de poço de cultivo celular. Foi realizada a produção de imagens de células fixadas de B16F10 observadas em microscopia óptica após a coloração. Como resultado, obtivemos imagens de colorações de células B16F10 previamente mantidas em cultivo celular, em que A destaca o corante azul do Nilo, B o corante amido black, C corante Leishman, D corante verde malaquita, E corante MG Gemsa e F corante vermelho neutro, em que o corante azul do Nilo destaca principalmente as estruturas lipídicas, como as membranas celulares, devido à sua intensa coloração azul. Também distingue as células viáveis das inviáveis e também é muito útil para estipular o número de células fixadas em placa ou garrafas de cultivo celular. O corante amido black interage principalmente com o aminoácido das proteínas, desenvolvendo uma coloração azul esverdeada, em que cora principalmente o citoplasma, o núcleo e as membranas celulares. O corante Leishman possui dois componentes principais, a eosina e o azul de metileno, em que um interage principalmente com estruturas básicas, como o citoplasma, e o outro estruturas ácidas, como o núcleo. Ele é usado principalmente na identificação e diferenciação de leucócitos em esfregaços sanguíneos, também na identificação de protozoários, como o caso da leishmaniose, e também tem um efeito metracromático com as células B16F10, que são células de melanoma murino, em que destaca principalmente os grânulos de melanina. O corante V de malaquita interage fortemente com o núcleo, mitocôndrias e mucos intra e extracelulares, devido à alta concentração de aminoácidos. Ele é usado também como antimicrobiano e antiparasitário veterinário, e ele possui um efeito tóxico e bioacumulador. Pode causar dano em membranas e no DNA, mas ele também pode ser útil na investigação de células produtoras de muco, na viabilidade celular ou no número celular. O corante Gemsa ele é usado principalmente para analisar esfregaços sanguíneos ou medula óssea, mas não tem muita função com as células B16F10 ou células de cultivo celular, mas ele pode ser usado como um comparativo à análise do corante Leishman, por eles terem uma composição semelhante. O corante vermelho neutro interage fortemente com estruturas ácidas, como os lisossomos ou os vacúolos ácidos, e interage pouco com o núcleo. Na segunda figura, nós temos uma cocoloração das células B16F10, também previamente mantidas em cultivo celular, em que foi corada primeiro com Leishman e segundo com azul do Nilo, em que essas duas colorações permite destacar células inviáveis ou em estresse celular, como exemplo a alta presença de vacúolos citoplasmáticos. Como conclusão, tivemos a descrição e destaque dos corantes de relevância na avaliação de células aderidas ao fundo de poços de placa ou garrafas usadas em cultivo celular, a quantificação espectrofotométrica de corantes que reagem com células acabam por dar resultados mais confiáveis do que apenas imagens microscópicas qualitativas, descrição técnica simples e bons custos-benefícios quando comparadas com técnicas fluorescentes, e a importância de salientar o cuidado no manuseio das técnicas devido aos seus possíveis efeitos tóxicos aos profissionais e ao meio ambiente. Aqui estão as referências que foi utilizada e eu agradeço a todos pela atenção.